entrevistar uma das maiores entrevistadoras deste Brasil. Em Brasil. Para com Cecília isso. Flash, bem-vinda. É um prazer. Vocês entenderão ao longo desses próximos minutos que eu e Cecília Flash fomos separadas na maternidade. A diferença é que eu cheguei 3 anos antes. Isso. Né? Aham. Já estou dizendo aqui a nossa idade, né? Aham. Eu, 43, Cecília, 40, mas é impressionante como a gente se parece. Muito. E assim, as mudanças foram exatamente na mesma idade. 39, 39. A tua Não, foi... a minha foi 37. 37. 37. Tá. Mas enfim, ali, tudo na mesma fase de vida. Como é que você lida com as pessoas que provavelmente nesse momento estão assim, eu conheço ela, Não, não sei de onde. eu Como é que você lida? deixo até um tempo, a pessoa fala, a pessoa acha que me conhece ou da faculdade ou do colégio, muita gente faz isso. Até porque, enquanto você tá na televisão, a gente fica com muita maquiagem. Muita. E aí, quando as pessoas me veem na vida real, elas não associam uma coisa com a outra, porque geralmente eu tô assim, né? Cabelo preso. No hortifruti, sabe? Tipo, Mas olha esse close, gente. Olha. não. Olha. bem assim, né? Tá. Sem maquiagem, sem Isso. nada. Eu falo, eu trabalhei muito tempo na Globo News em todos os horários. Então, provavelmente, você me via em algum horário ali na programação. Você fala isso? Falo. Porque eu falo isso quando as pessoas falam, mas parece que eu te conheço de algum lugar, né? Aí eu falo, então, você acordava cedo? Porque eu trabalhava nos principais jornais da manhã. Eu não, eu trabalhava manhã, tarde e noite. Eu pegava qualquer público, entendeu? Tá, entendi. Então vamos lá, Brasil. Se você não está conhecendo, sabe, eu na Globo era a Cecília na Globo News. A gente fazia Exatamente. todos os jornais, todos os horários, todos os programas, a gente substituía todo Quantas mundo. vezes você foi chamada de... A mulher do Boninho? Oh, meu Deus, como é que é o nome dela? Não. 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 Essa piada interna não era daqui. Não? Você é a fulana de tal da Globo News, você é a fulana de tal do jornalismo. A gente sempre ouvia Não, a gente isso. usava Bombril mesmo. Ah, Bombril. Você era Bombril 1001 mesmo. utilidades. Não, É. foi meu primeiro patrocinador lá do meu podcast. Maravilhoso, aliás, Bombril. Por que vocês não voltam, né? Ah, porque é. Já vamos falar sobre Rivo News e Rivo Talks. Né? Mas então, você que está chegando agora, eu, Isabela Camargo, estarei entrevistando neste Interioriza Cecília Flash. Que jornada. Que jornada. Uhum. Viu? Ó, já sintetizou. Que jornada. Cecília, como é que é você, hoje em 2024, experimentar a liberdade? Como é que você construiu a sua liberdade até aqui? Eu construí, na verdade, aos pouquinhos, só que eu não tinha coragem para pegar a chave do cadeado e me soltar do grilhão, assim, basicamente, entendeu? Eu sabia que eu podia. Eu fui como se fosse forjando a chavinha para poder tirar o grilhão do pé. Mas eu não tinha coragem de virar a chavinha. E o que aconteceu para você ter esta coragem? Eu não tive, né? Eu tomei um lindo pé na bunda que, na verdade, eu acho que a liberdade ela veio vindo de forma que eu fui me sentindo à vontade para ser quem eu era. E como eu nunca era chamada atenção de nada, ninguém nunca falava nada, ninguém nunca implicava com nada, eu jamais imaginei que uma fala muito simples sobre a rotina do jornalismo e do jornalista, não era da emissora que eu trabalhava, ia fazer eu ser mandado embora. Isso nunca passou pela minha cabeça. Então, muita gente vira e fala assim, mas você não fez de propósito? Você não falou pra ser demitido? Jamais! Imagina, eu tenho uma filha de 7 anos para criar, eu tenho conta para pagar, eu tinha acabado de me mudar para São Paulo, tinha 1 ano, eu não podia chutar o balde e falar, vou ser demitida. Não é assim que a coisa funciona. Para quem não está sabendo de todos os detalhes, e é evidente que eu quero que você conte, o que aconteceu para aquela profissional com mais de 18 anos, né, de Rede Globo? Isso. O que precisou acontecer para você sair? Então, eu fui... Volta e meia eu era chamada para ir a podcasts e tal, e eram assuntos diversos. E eu sempre muito cautelosa, muito disciplinada, como eu sempre fui ao longo de toda a minha profissão. Nunca, né, fiz xixi fora do pinico, assim. Sempre tudo certinho. E aí eu fui no podcast da Camila Frender, o É Nóia Minha, para falar sobre rotina. Rotina. Era eu e uma jogadora de pôquer.
Então, na hora que eu estava acordando, era a hora que ela estava no meio do expediente, por assim dizer. Porque eu acordava às 2 da manhã e ela estava trabalhando 2 da manhã. A jogadora de pôquer. Isso. E a gente foi lá falar sobre rotina e tal. Papo vai, papo vem. Ali na entrevista, saiu a... Eu contei 2 coisas. Uma, que a rotina de jornalista é tão desgastante que todo mundo tem uma espécie de Rivotril. Às vezes é o próprio remédio, às vezes a pessoa fuma, às vezes a pessoa come. Eu mencionei, inclusive, a gente se apelida lá dentro, uma coisa muito das antigas, de Rivonews. Porque, pelo menos na redação do Rio, você chega para alguém na redação e fala assim, alguém tem um Rivotril? Um saca de comprimido, outro saca de gota. Todo mundo tem um Rivotril na bolsa. E aí eu mencionei isso. Eu falei, gente, inclusive, amigos, eu vou contar aqui, hein? A gente se chama de Rivonews. Ponto. E contei que por conta do cansaço, da exaustão da madrugada, quando chegava na 5ª entrevista do dia, 4ª, 5ª, às 8 da manhã, o jornal estava sendo apresentado desde 6, eu jogava um joguinho de celular, de ficar juntando bolinhas, para manter minha concentração e conseguir ouvir o que a pessoa estava dizendo. Ali, no ar. Porque se eu ficasse olhando, dava sono. Ou seja, essa foi uma estratégia que você criou a partir das suas habilidades, das suas Isso. capacidades, em que nunca deixou uma vírgula fora do lugar. Pelo contrário, eu contra-argumentava. Eu queria fazer outras perguntas em cima da resposta. Eu só contei que era um método para ter hiperfoco. A gente fala isso. Método para focar. Muito bom. Pronto. Tá. Essas foram as 2 partes sensíveis. E aí, 45 dias depois que o podcast foi ao ar, pintou uma notícia num site de fofoca dizendo que eu acabava com a Globo News. Um cara fofoqueiro da vida aí, num site bem... fez essa reportagem. Minha surpresa foi, como é que uma empresa da qual eu faço parte, 18 anos, preferiu dar ouvido à matéria fofoqueira, a ouvir todos os chefes que ouviram o podcast e falaram, a Cecília não falou nada demais. Então, eles também, pelo que eu entendi, tinham a vontade de me mandar embora e não sabiam como fazer isso. Então, foi criada uma desculpa. Entende? Sério que você pensa isso? Ué, que outra explicação tem? Porque eu tenho 18, quase 20 anos de empresa. É quase uma obrigação da empresa falar assim, não, eu conheço a minha funcionária, imagina. Se eles quisessem me manter, eles não dão nem bola para aquela reportagem. Então, eu pensei isso só com 7 anos. Eu imagino você, então, com quase 20. Né? Eu fazia todos os jornais, todos. Especial Jornal da Guerra, Cecília faz. Especial Eleições, Cecília faz. Especial, eu tinha acabado de apresentar a coroação do rei. Por que me dispensar assim? Eu não falei nada muito grave. Não falei. Era só a empresa falar. Constatamos, ela falou, não falou nada demais. Obrigada, tchau. Não. Você acha que você estava cara? Eu acho que eu estava cara. Por quê? Eu substituía todo mundo quando eu estava no Rio de Janeiro. Quando eu vim para São Paulo, eu comecei a trabalhar de madrugada. Eu passei a apresentar um jornal e a não dar plantão. Porque como eu trabalhava de madrugada, quem trabalha de madrugada não dava plantão. Aí eu comecei a ficar muito cara. Meu salário aumentou, porque eu passei a ser titular de um jornal pela primeira vez. Depois de 18 anos fazendo todos os jornais. Então, eu passei a ganhar mais, passei a trabalhar menos, porque, desculpa, trabalhar de madrugada não é trabalhar menos. E trabalhar menos significa trabalhar o normal, tá, gente? É não isso. é 1, 2 horas, não. É isso. Tá. Não. É um jornal de 3 horas de duração, eu sozinha, e 5 entrevistas por dia. Desculpa. É muito exaustivo. Muito. A capacidade cognitiva de um entrevistador, ela é inexplicável. É. A quantidade de informações que a gente tem que salvar, né, no nosso software. Exatamente. E para esse software não pifar, Cecília. E assim, 5 entrevistados por dia. De assuntos Um aleatórios. senador, um economista, Então, assim, não é necessariamente assuntos que se comunicam. Relações internacionais, todos os dias. E aí? Né? Então, eu sei que eu estava trabalhando muito. Aí as pessoas te perguntam assim... E não acha que o salário era milionário também, porque não era. Não. nem vamos entrar nos detalhes. Cecília, e aí as pessoas não falam assim pra você... mas tem uma equipe que faz isso pra você. Tem. Essa é uma das perguntas que eu mais... Uhum.
Tem uma galera que escreve a cabeça, que é o que a gente vai ler olhando para a câmera, só que eu tenho que ficar ligada na cabeça. Porque se a cabeça tiver com uma informação errada, se cai uma coisa, entra outra no lugar, se quem tem que dar a volta sou eu. Quem tem que estar ligado no que a gente chama de espelho sou eu. Então, assim, eu tinha... E, assim, eu fechei o barraco mesmo ali, antes da reportagem vir à tona, 10 dias antes. Porque o meu editor de política, que é o Gabriel, que trabalha hoje comigo, Gabriel, um beijo, tá? foi demitido 10 dias antes. E se tinha uma pessoa, 2 pessoas que eu contava muito, era o Gabriel e o Pedro, os editores de política e economia. Por quê? Porque eram os 2 assuntos sensíveis. Boa parte das entrevistas estava ali, eu precisava deles para trocar ideia. Eu dependia deles. Quando eles demitem o meu melhor editor e o editor de política, que era o Gabriel, eu falei, vocês estão loucos. É a minha cara que está no ar. Exato. Como é que vocês nem falam comigo? E por um motivo absolutamente fútil e mentiroso que rolou a demissão dele. Então, assim, eu rodei a baiana. Se isso teve a ver ou não com a minha demissão também, não sei. Tá. Mas eu me coloquei. Porque não dava. Aí você me disse agora há pouco que Isa, eu estava construindo minha liberdade, mas eu ainda não tinha coragem de pegar e abrir a porta. Isso. Né? Não tinha coragem de... arrancar a bola de ferro do pé. Pronto. Antes de tudo isso acontecer, ou seja, desses fatos, de você ter falado sobre um apelido que vocês davam, todos davam, em um contexto em que não era segredo. Em que momento você começou a se dar valor e perceber que você tinha capacidade para alçar voos muito maiores? 2019, Tá. Quando eu crio a loja virtual do meu irmão, Guzi Arte. Meu irmão é autista. E aí, um dia, a gente precisando de um dinheiro extra, eu falei com os meus pais. Eu falei, por que a gente não vende os desenhos do Gustavo? Pausa. Essa é uma história excelente, que só essa história mereceria um outro episódio interioriza. Então, já fala qual é a página do seu irmão agora. Guzi Arte. Guzi Arte. E aí, eu olhei para a parede e falei, vamos vender os desenhos do Gustavo? Aí, peguei o celular do meu pai, tirei 2 fotos, botei no Facebook dele. E 10 minutos depois, sem exagero, a gente tinha R$300 na conta. Eu falei, opa, dá caldo? Isso foi no dia 17 de junho de 2019. E eu fiz isso, e aí eu comecei a ver o mundo da internet. E aí eu comecei a estudar esse mundo da internet. E aí eu comecei a fazer coisas que ninguém fazia ali dentro da emissora. Por exemplo? Abrir caixinha de pergunta, conversar com a audiência, mostrar bastidores. Isso aqui é um espelho, isso aqui é um ponto, isso aqui é o camarim, é aqui que a gente se arruma. Ou seja, você que já era uma comunicadora, você começou a se comunicar nas redes sociais. Com a audiência. Pronto. E muita gente começou a me conhecer no Instagram e começou a assistir a Globo News. Uma coisa que não acontecia, era geralmente o contrário. Sim. As pessoas vêm e vão seguir nas redes. Eu consegui fazer o movimento contrário com algumas pessoas que vieram me falar. E aí, lá dentro da própria emissora, as pessoas vinham me chamar para fazer, faz essa live aqui pra gente. Faz esse negócio aqui pra gente. A gente vai precisar fazer um negócio aqui na internet, grava essa história aqui. Aí eles começaram a ver que eu sabia fazer e também começaram a me usar ali para fazer as coisas internas. Mas isso também começou a ser um problema. Sei. Porque a Cecília era blogueirinha, a Cecília ficava gravando as pessoas, as pessoas pulavam na frente do celular, não precisava... Oi, não quero ser filmada, eu não ia filmar. Mas não, imagina. Mas todo mundo vinha. Lá vem ela, olha ela, que adora ficar respondendo caixinha. E aí, você cria uma outra coisa, né? Uma outra antipatia ali dentro. Estou muito convencida de que aquelas críticas que a gente recebe é justamente das pessoas que não têm coragem de fazer o que a gente faz. Com certeza. Aí você sentiu ali, tá rolando isso. Aí eu criei um curso, Método Fale, de oratória. Falei, vou experimentar como é que é fazer mesmo? Isso. O Método Fale, que eu criei com 10 aulinhas com básico para ensinar as pessoas a falarem o básico bem feito. Como é que se fala, como é que se posiciona, como é que se coloca, tal, não sei o quê. Foi ótimo.
A primeira vez que eu vendi o curso foi excelente, foram 130 alunos, 130 pessoas compraram. Foi excelente. Aí veio a onda de crítica. Agora a Cecília vende curso. Eu falei, gente, desculpa, eu não ganho o salário que vocês ganham. Eu tenho que fazer renda extra. Pelo amor de Deus. É que, infelizmente, a gente não pode falar valores, mas, É assim, isso. é bizarro, tá? É indecente. É assustador. É indecente. Não, e curioso é porque isso também faz parte de um julgamento muito cruel, né? De que quando você trabalha em determinados lugares, você tá com tudo certo. Pelo contrário, porque você tem uma cobrança lascada, você não tá conseguindo pagar suas Exatamente. contas. Mas as pessoas querem que você também não tenha ruga na cara. Então, você quer pagar o seu botox. Você ficar bem no vídeo. O vídeo, né? Então, assim, eu comecei a fazer isso. E aí, quando eu entendi que a coisa estava muito fora de prumo, que foi quando eu vim para São Paulo, porque São Paulo faz assim com a gente, né? O Rio era uma fazenda que eu vivia. Sério? É. O Rio é aquela coisa, né? E imagina, 17 anos, ali, todos os horários. Eu passava, às vezes, 12 horas lá dentro. Então, assim, e dentro da emissora, não era nem reportagem. Ali dentro. Então, eu conhecia todo mundo. A gente anda de chinelo, grita no corredor, né? Porque você tá tão se sentindo em casa, né? Mas aquela não Não é é a sua casa. Exatamente. Tá. E aí, eu entrei nessa de ficar muito à vontade, me sentir muito bem, muito obrigada, lá, lá. E eu comecei a ver de outra forma quando eu vim para São Paulo. Tá. A minha visão abriu. Tá bom. E aí eu falei, tá, então eu vou me organizar. Vou lançar o curso de uma outra forma, mais bem estruturada. Vou fazer um pé de meia. E daí, quem sabe lá na frente, se as coisas não melhorarem, se eu não mudar de horário, eu peço demissão e vou embora. Vou tomar conta da minha vida. Mas eu nem precisei fazer isso. Não deu tempo. Não deu tempo. Eu não consegui nem lançar a terceira turma, a segunda turma. Não consegui. Tá. Quando você foi dispensada, diferente do que eu pensei, né? Porque quando eu soube da sua saída, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o seu telefone com a nossa amiga Anne Lotterman. Isso. Anne me passa o telefone da Cecília. Eu falei, olha, tô aqui, tô à disposição. Não sei ainda o que aconteceu, mas tô à disposição. Né? Porque eu me lembro de ver você no ar e eu comentar com o Thiago, meu marido. Eu falava, se a Cecília não está adoecida, ela está adoecendo. Se a Cecília, porque eu te via em muitos horários, e aquilo era muito comum, né, para mim. E aí, quando você me responde, você falou, Isa, eu tô ótima. Aí eu falei, gente, eu não sei se agora eu fico com mais medo. Né? Se ela tá completamente louca. Se ela tá realmente bem ou se ela tá muito mal. E você tava muito bem. Tava muito bem. Eita. Assim, porque quando eu entrei na sala, porque veio a publicação da matéria na segunda, na terça eu fui chamada para ir para o Rio, fui demitida, e aí eu peguei, e no dia seguinte eu já estava respirando aliviada. E quando eu saí da emissora, antes de sair, eu ia sair pela porta, eu voltei, fui até a redação e fui me despedir de todo mundo. Ótimo. Fui me despedir, eu falei, gente, isso é muito importante, sabiam. Tá? Isso é muito importante pro fim do ciclo. Closure, né? Tipo, ponto eu final. Eu não pude fazer isso e eu sei o quanto isso é importante. E aí eu entrei na redação, todo mundo olhou para mim para saber o resultado da reunião. E eu falei, fui demitida mesmo, tá tudo bem. E algumas pessoas vieram me abraçar, é claro que eu me emocionei, que era gente que me viu crescer ali, de fato, né? Dos 20 até quase 40 anos de idade. E aí eu falei, mas ó, tô chorando de emoção, mas eu tô bem. Nossa. Eu tô livre. Eu só falava isso. Eu tô bem, eu tô livre. Agora eu tô livre. Agora era o que eu falava para todo mundo. E aí tiveram amigas minhas que mandaram mensagens pro meu marido falando assim: veja se a Cecília não tá deprimida. Veja se porque ela ficou dizendo só que ela tava livre. As pessoas meio que não aceitavam eu estar bem, sabe? É o que você falou, das duas uma. Ou ela tá completamente... Mas eu tava muito bem. Eu falei, ai... Tomaram a decisão por mim, sabe? E o que foi me dito no Rio não foi nada a ver com podcast, nem com reportagem. Eu sentei na mesa, ali, o meu diretor aqui, ele falou, estamos repaginando o canal e você não faz mais parte. Obrigada. Só. Não teve podcast, não teve Rivo News, não teve nada.
Muito obrigada, você não faz Muito mais bem. parte. Então, aí você não fez mais parte deste contexto que você fez por muito tempo, mas, assim como eu e milhares de pessoas que estão acompanhando aqui o Interioriza, você vinha de um modelo em que acorda, dedica toda a sua vida nesse lugar, se doa, faz seu melhor, recebe seu salário e beleza, e assim vamos. Isso. Aí você se vê livre, você fala, nossa, agora eu não tenho mais horário, eu não tenho mais madrugada, eu não vou ter que... Por mais que isso seja libertador, também dá medo. Dá medo por causa do timing. Né? Eu falei, eu tenho que me recolocar, eu tenho que me reposicionar o quanto antes. Então, eu tenho que também aproveitar que as pessoas estão olhando para mim agora. Aí, o que você fez? No dia seguinte à minha demissão, portanto, na quarta-feira, eu registrei Rivonews. Porque como o troço ganhou no Twitter e no Instagram e estava em todos os jornais, Rivonews, eu falei, isso virou uma marca. Eu vou registrar isso. Ou seja, o Rivonews, a palavra dita em um contexto que pode ter sido interpretada de uma forma equivocada por muitas pessoas. Virou meu tesouro. Aí eu peguei, registrei Rivonews no dia seguinte. E dali a 8 dias eu estava sentada numa produtora apresentando meu projeto. Eu falei, eu quero fazer isso aqui. Que era uma coisa que eu, o Gabriel e o Pedro, a gente discutia no fim do jornal. A gente saía do jornal e ficava, putz, imagina se a gente falasse isso dessa forma? Imagina se a gente escrevesse tal tarja? Imagina se a gente convidasse tal pessoa? Imagina se a gente tivesse liberdade. É isso. E aí, o que aconteceu? A gente fez acontecer. Eu brinco. A gente jogou tanto pro universo que o universo falou, tá bom, agora vai. E assim nasceu o Rivonews e o Rivotalks. Isso foi junho. A gente começou a fazer os pilotos em agosto. Em outubro entrou no ar. Então, eu não parei desde o ano passado. Fez 1 ano agora. Eu não parei. Mas mesmo assim, o que mudou da sua vida, antes de você explicar aqui pra gente, né, o contexto do Rivonews e do Rivotalks, porque eu estive no Rivotalks e tive uma surpresa maravilhosa. Eu estava sendo entrevistada não só por uma pessoa que eu admiro, mas que sabia quem eu era. Tem uma grande diferença, tá, gente? Porque às vezes você é convidado para participar de lugares que, por mais que você goste da pessoa, respeite e tal, a pessoa não sabe nada de você e ela te olha assim do tipo, e ela vai te conhecer ali e tipo, não faz cerimônia nenhuma dizendo que, tipo, realmente eu não conheço você, mas eu vou conhecer agora e tudo bem, faz parte do jogo. E a Cecília estudou a minha história. Cecília e Gabriel estudaram a minha história e trouxeram detalhes que nem eu conhecia. Lembrava. Né? Então, mas antes disso, como foi? Esse momento de liberdade? Foi... porque assim, eu reclamava que eu não tinha rotina. Isso. Aí me deram um jornal de madrugada para eu ter rotina. Mas ainda assim era uma rotina horrorosa, né? Porque acordar às 2 da manhã é muito ingrato. E no fim do dia, por mais que eu cochilasse, eu estava exausta quando minha filha voltava do colégio. Então, estava tudo meio louco, né? Então, eu falei, tá. Então, agora eu vou poder dormir com a minha filha, pegar minha filha no colégio. E por que a gente foca tanto em filho? Porque são as pessoas que cobram a gente. São as pessoas que batem no celular quando você está olhando demais. Total. São as pessoas que te cobram a sua existência, né? A sua presença. O seu estar ali de verdade. Estar presente. E aí, eu fui me organizando. Falei, agora eu vou malhar na hora que eu achar que eu devo. Eu vou construir a minha rotina. Tá. E fui adaptando isso. E o prazer inenarrável. Quem é médico, quem trabalha em loja, quem trabalha em restaurante sabe. Ter final de semana. O valor do final de semana, meus amigos... é uma coisa inacreditável. Eu sabia que era feriado, eu ia ter feriado. Eu sabia que era Natal e Ano Novo, eu ia ter Natal e Ano Novo. Parece uma coisa muito boba. Mas eu sabia que eu tinha essa liberdade. Se eu quisesse passar a ceia de Natal com a minha família, eu ia poder passar. Sabe o que eu acho mais interessante em te ouvir? Porque você fala hoje com naturalidade coisas que, na época, eu não tinha coragem nem de assumir que era bom. De tanto medo que eu tinha do julgamento. Entendi. Eu tinha que ir explicar para as pessoas, não, porque eu acordava 2 horas da manhã, não sei se você sabe, mas o nosso sistema biológico, eu tinha tanto medo do julgamento, e eu estava sendo julgada
tanto. Que eu trazia tantas explicações científicas Não. que eu fiquei até mais chata ainda. Porque, assim, Você queria embasar. total. Porque para eu dizer assim, olha, eu acordava no horário em que o meu corpo, e aí depois... Eu tinha tanto medo do julgamento que eu me lembro quando eu fui uma vez no Pânico, e eu levei um livro de um advogado, né, que falava sobre burnout e as responsabilidades do empregador, e eu levei o livro para mostrar para os caras, olha só, o que eu tive, que tá todo mundo falando que é frescura, tá aqui nesse livro, e depois eles achavam que o livro era meu. Ah, Também nem prestaram atenção também no que eu falei direito. Claro Falei assim, que não, mas não. o seu livro... Falei, não, ainda não lancei o livro. Ainda foi numa época que eu não tinha nem Aham. lançado o Dá um Tempo. De tanto medo que eu tinha do julgamento. Então, eu acho um tesão ouvir você falando das coisas que precisam ser valorizadas, sim, como Nossa. simples, necessárias para nossa saúde. Era aquilo, era o que eu precisava. Tá. E aí eu fui organizando em cima disso. Tá. Do básico, do básico, do básico. Tá. Só do básico. Aí, quem está nos ouvindo, que está em transição de vida, quer saber. Tá, e aí depois você foi lá, registrou o nome, ou seja, você não se fez de vítima. Primeiro, Nem você um não se fez de pouco. vítima. Por mais que você estivesse esgotada, né? Você ainda foi lá, registrou o nome e traçou o futuro. Isso. Rivonews. Uhum. Qual é o público do Rivonews e o que você e o Gabriel fazem? É muito louco que se eu for olhar nas redes sociais, o meu número de seguidores, ele aumentou muito pouco. Por quê? A mesma quantidade de gente que entra é a mesma quantidade que sai. É como se eu estivesse numa mudança de Numa faxina. audiência. Entendeu? Eu não sei o que as pessoas... Quer dizer, eu sei. As pessoas esperavam que eu fosse sair da Globo News e fosse para CNN ou para Band ou para... As pessoas queriam me ver em outro lugar. Sim. E eu falei, em redação normal, eu não piso mais. Eu vou ser garçonete, mas eu não volto para uma redação. Eu deixei isso claro. Eu não volto. Eu vou fazer a minha redação. Eu quero do meu jeito. Do jeito que eu, Gabriel, Pedro e depois a Manu que entrou pensamos. É isso que a gente quer fazer. Beleza. Então, a gente colocou aquilo de pé. E aí, quem é o público? O meu público hoje, eu não penso em faixa etária, eu penso em todas as pessoas. Saiu uma pesquisa da Reuters já esse ano, dizendo que 50% dos brasileiros não quer mais saber de notícia. Faz falta? Não, você pode passar um ano inteiro sem ver notícia. Só que quando você senta com alguém que é bem informado e quando você senta com alguém que não é tão bem informado, quem é bem informado vai ter vantagem. E a gente passou a fazer uma curadoria. O que é importante saber? E por que você tem que saber? E o que você tem que entender? Eu não quero ficar falando de bastidor, do que político diz, do que... Não. O que você tem que saber? Quem é fulano? Por que fulano interessa? Por que isso está acontecendo lá? E aí você tem uma curadoria de notícias e eu fiz o que eu sempre quis fazer. Porque chegava no meu trabalho antigo, a gente falava, tiroteio na linha amarela, na linha vermelha. Aí entra a câmera ao vivo, helicóptero, olha só, tiroteio e tiroteio. E aí eu era a única, de verdade, que eu falava, gente, por que é importante a gente estar vendo essas imagens ao vivo agora? Porque a gente está falando da porta de entrada e saída da cidade que é cartão postal do Brasil no mundo. Quem chega no aeroporto internacional passa por essa via expressa. Para você que é de Santa Catarina e não sabe que lugar é esse. Isso, contextualiza, né? É isso. Tá. Então, eu comecei a fazer o que eu sempre quis fazer. E que onde eu trabalhava, as pessoas olhavam e falavam assim, nossa audiência não é burra. Não precisa ficar explicando as coisas. Precisa. Precisa. Ninguém é obrigado a saber de tudo. Ninguém é obrigado a saber das coisas. E aí eu insisti nisso e tá dando certo de uma forma que é muito maravilhosa porque ela é orgânica. Uhum. Eu não tenho mídia paga em lugar nenhum, eu não tenho tráfego pago em lugar nenhum, eu nunca investi um centavo em tráfego pago. Todo o nosso crescimento é orgânico. É boca a boca, é gente que chega por um corte e fala que legal, que bacana. Uhum. Eu não via mais notícia e eu tô vendo agora. Eu falei, é isso. É você mesmo que eu quero pegar. E vamos ver no que vai dar. Agora, é fácil? Não. Empreender é uma labuta. Empreender não é fácil. Não é. Ainda mais quando você está acostumado com o seu contra-cheque chegando ali no fim do mês.
Não é simples. Mas eu comparo com o filho. Dá um prazer tão grande. Você vê ele crescer, se desenvolver. A cada novo crescimento, a cada novo avanço dele, te dá uma alegria que não tem igual. Não tem igual. Assim, mesmo. É um prazer enorme. E no Rivotalks você pega e mergulha nos seus entrevistados. Isso. Aí, o Rivo News é sexta-feira, 12h30, resumo semanal de notícias. E o Rivotalks é a parte que não é um mesa cash, a gente queria fazer uma sala, vamos trocar ideia com as pessoas. E vamos falar com todos. A gente vai falar com esquerda, direita, centro, cima, embaixo, a pessoa famosa da internet, o político de esquerda, o político de direita. A gente quer conversar com todo mundo. Claro. Todo mundo que tenha capacidade de falar e de argumentar. Não é qualquer um. Qualquer pessoa que a gente considere minimamente interessante. E que traga algum tipo de história, de mudança, de crescimento, de pessoa que faz, gente que é interessante conversar. Eu quero dizer que eu sou considerada por Cecília Flash como minimamente interessante. Nossa, maximamente Porque interessante. eu fui no Rivotalks. Uma pessoa que cria o EPI de saúde mental quando ninguém pensa isso, como é que você não é interessante? Então, assim... Ai, agora meu coraçãozinho... Não, mas uai. Pensa, não é só porque a Isabela que foi da Globo que saiu da Globo. Você tá Imagina. criando uma nova coisa. Não, deixa eu te contar. Outro dia, uma senhorinha chegou pra mim. Eu tava num evento, era um sábado, e aí eu tava lá pegando café. Ela chegou pra mim, ela falou assim no cantinho: como é que é o nome mesmo daquele programa que você faz? Olha só, que tapa na cara. Aí eu olhei pra ela e falei assim: não, eu não trabalho mais na tal empresa. Ela falou: não, aquele do YouTube. Eu, o Interioriza. Olha, não, não é uma delícia. Mas você entendeu? Outro dia, alguém encontrou, não sei com quem, e aí meu pai falou, encontrou com uma pessoa no metrô, e meu pai é daqueles que vende a filha o tempo inteiro, e aí ele falou, a Cecília Flash, a pessoa virou e falou, do Rivo News. E o seu pai, me conta, no início ele não curtiu, né, o que você fez? Não, eu acho que é assim, ó, meus pais, não é que eles não curtiram, eles me deram apoio, só que eles não se conformaram da forma que foi feito. Tá bom. Então, a minha mãe, até hoje, ela não se conforma do que ela, na visão dela, me humilharam. Sim. Entendeu? Me diminuíram, Tá. me trataram com desprezo. Eu não Tá. merecia aquilo. Mas eu me considero nada humilhada. Eu olho para as pessoas que ali estão e falo, meu Deus, coitadas. Coitadas. Que gente sofrida, que gente que não tem nada, que gente que não tem ambição, que gente... Os chefes que me fizeram mal, entre muitas aspas, coitados. Eles é que estão numa posição péssima. Então, é claro que eu adoraria ter saído muito bem, obrigada. Mas não aconteceu e tá tudo bem. E para quem é mais velho, entender essa dinâmica, YouTube, curtir, compartilhar esse novo mundo em que você não tem mais um monopólio ali, ó, um grande lugar te jogando pro mundo, para eles é mais difícil. Mas só que eles estão vendo que eu tô feliz. Assim, que eu recuperei viço, entendeu? Eu também tô vendo que você tá feliz. É isso. Eles sabem que eu sou infinitamente mais feliz do que naquela loucura. Qual é a coisa que você mais gosta hoje de fazer que antes você não podia? Poder... É porque, assim, quando a gente fala poder falar o que eu quiser, é com bom senso. Porque Claro. senão as pessoas acham que poder falar o que quiser... Não é isso. Mas eu poder me indignar com o que eu acho que merece indignação, eu poder me expressar da forma que eu quiser, se eu quiser usar um palavrão, eu uso, transmitir as coisas com a minha verdade. Então, isso no sentido de trabalho. Isso é o que mais me dá alegria. E na vida é eu poder, numa segunda-feira, acordar a hora que eu quiser. Se eu não tiver uma obrigação ali da rotina. E não se sentir culpada por isso. Não. Se eu quiser ir com a minha filha tomar um café à tarde agora nas férias, eu vou poder. Isso é luxo, não é, Cecília Flash? Ninguém sabe a liberdade que isso é. É simples, não. Ser CLT, gente, é um conforto absurdo. É um conforto.
Só que é o tal negócio que eu falo, desculpa, vou falar, o quentinho na merdinha. Você tá ali, tá quentinho, tá fedendo, tem a mosca, mas é tão quentinho, é tão confortável. Aqui, ó, tô aqui, abraçada. Mas por vezes é na merdinha. Significa que todo CLT é ruim? Claro que não. Tenho amigas muito bem de vida, muito bem posicionadas, que são CLT a vida inteira e estão muito felizes com seus trabalhos. Só que no nosso mercado de comunicação e de jornalismo, essa liberdade não tem preço. Não é administração, não. É no nosso mercado. Isso é muito peculiar. Para mim, a coisa mais legal hoje que eu acho que nunca tive é poder programar meus fins de semana sem ter que ficar ajustando, Nossa. fazendo a minha família sofrer, porque eu tinha que isso. colocá-los em situações muito desgastantes de ter que fazer horários ou viagens ou dias. E eu tô falando isso aqui, gente, com a maior cautela. Eu tô falando sobre vida. É isso. É você poder viver sem ter que ficar... Não, mas então eu vou ter que trocar com tal pessoa, porque aí é aniversário. Imagina você ter que ficar sofrendo para poder usufruir de coisas boas. Vai no velório da sua avó, se você quiser. Não é nem de coisa boa. São momentos importantes. Quantos momentos importantes eu não perdi? Pronto. Quantos? Mas por que você não podia lá conversar e pedir? Podia. É só isso que eu vou dizer. Podia. Cecília, para a gente encerrar, qual é a mensagem que você quer deixar para aqueles que amam o jornalismo como nós amamos, mas que já perceberam o tamanho do oceano? Existem aquários lindos, né? Sim. Nossa, exuberantes de cristal, Lalique. Exatamente. Mas o tamanho do oceano, né? De oportunidades, qual é a mensagem? Eu acho que Desculpa. Respira. Não, desculpa, mas é porque eu vou falar uma frase que não é de deboche, mas é que o futuro já começou. Veja bem, o que todo mundo acha que é futuro já é presente. Opa! Tem espaço para todo mundo. Assim como tinha dentro da TV, tem na internet. A depender do seu objetivo, do seu nicho, do seu foco, do que você quer fazer. Você quer fazer bem feito, vai ter espaço para você. As pessoas estão dispostas a ouvir. Elas só querem ouvir o que é legal, bem feito, bacana. É isso. O Interioriza recebe pessoas que o Rivotalks não vai receber, por exemplo. E tem espaço para tudo. Bem feito, tem espaço para tudo. Então, aproveitem. É muito legal passar por uma redação, ver uma rotina. Mas não se prendam. Não se prendam porque é tudo tão grande, é tudo tão imenso. Eu lembro as pessoas falando para mim lá atrás, quando eu fiquei 4 anos trabalhando de madrugada mesmo. Mas você ainda está fazendo isso? Vai embora, vai pedir emprego em outra emissora. Não, eu construí meu caminho do jeito que era para construir, para hoje estar fazendo o que eu estou fazendo, assim. Então, não percam tanto tempo. É isso que eu estou querendo dizer. Não percam o tempo de vocês. Dar um tempo. Não perca tempo. Vai lapidando o seu caminho. Não precisa ficar achando que eu tenho que fazer, porque senão eu vou perder, porque senão... Não, vai lapidando, vai vendo. Só não gasta 18 anos para chegar a essa conclusão, entendeu? Eu acho que é isso. Então, quando você olhar para essa moça e falar, eu acho que eu conheço ela de algum lugar, sim. Você conhece ela. Dos cortes do Instagram. Então, aqui, ó, na hora que você tá passando. É isso. Obrigada, tá? Separando sílabas. Maravilhosa. Cecília Flash. Rivonews toda sexta-feira, ao vivo. 12:30. E Rivotalks, terças-feiras, 7:30 da noite. Você precisou fazer um podcast para falar de rotina. Você foi convidado. Olha o universo. Ai, universo. I love you. O universo foi lá, pautou. Vamos falar de rotina. Quem nós vamos chamar? Cecília Flash. Aí você foi lá dar uma entrevista para falar de rotina, para criar a sua própria rotina. Muito louco, né? Para criar minha própria rotina e poder, quem sabe, estruturar a rotina de outrens. Que agora eu falo assim, espera até sexta-feira, a gente vai trazer tudo organizadinho para vocês ficarem bem informados. Se você gostou desse episódio, compartilha com quem você quer bem, tá? Isso. Até o próximo. Beijo. Interioriza, Rivonews, Rivotalks. Interioriza, é nóis. A minha entrevista com a Cecília foi um must. Vocês não percam. Assistam.